As 12 tumbas que choram, pedindo água. Você já visitou o Cemitério da Consolação, no centro de São Paulo? Você já reparou em um conjunto de 12 túmulos, todos iguais, com uma cruz de ferro e uma placa de mármore? Você já leu os nomes e as datas gravados nessas placas? Você sabe quem são essas pessoas e como elas morreram? Esses são os túmulos das vítimas de um dos maiores desastres ferroviários da história do Brasil. Eles morreram em 8 de fevereiro de 1891, quando um trem da Companhia Paulista de Estradas de Ferro descarrilou e caiu em um rio, perto da cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. Eles eram passageiros que voltavam de uma viagem a Santos, onde tinham ido para se divertir no carnaval. O trem era composto por uma locomotiva e 10 vagões, sendo 6 de primeira classe e 4 de segunda classe. Ele saiu de Santos às 6 horas da manhã, com cerca de 300 passageiros a bordo. Ele passou por São Paulo às 9 horas da manhã, onde embarcaram mais alguns passageiros. Ele seguia para Campinas, onde chegaria às 11 horas da manhã. Mas ele nunca chegou ao seu destino. Por volta das 10 horas da manhã, quando o trem estava a uns 15 quilômetros de Rio Claro, ele passou por uma ponte sobre o rio Corumbataí. A ponte era feita de madeira e tinha cerca de 30 metros de comprimento e 15 metros de altura. Ela estava em péssimo estado de conservação e não suportou o peso do trem. Ela se partiu ao meio e o trem despencou no rio. Foi uma cena horrível. A locomotiva e os primeiros vagões se chocaram contra as pedras do leito do rio, que estava cheio por causa das chuvas. Os últimos vagões se empilharam sobre os primeiros, formando uma montanha de ferro retorcido. O fogo se alastrou pelos destroços, alimentado pelo carvão e pelo óleo da locomotiva. A água invadiu os vagões, arrastando os passageiros para o fundo do rio. Muitos passageiros morreram na hora, esmagados ou queimados. Outros morreram afogados ou sufocados. Outros ainda sobreviveram ao acidente, mas ficaram presos nos vagões sem poder sair ou pedir ajuda. Eles gritavam por socorro, mas ninguém os ouvia. O acidente só foi descoberto meia hora depois por um funcionário da companhia ferroviária que passava pelo local. Ele correu até a estação mais próxima e avisou o que tinha acontecido. Logo chegaram equipes de resgate, médicos, bombeiros e policiais. Eles tentaram salvar os sobreviventes, mas era muito difícil. Eles tinham que cortar os vagões com serras e machados, enfrentar o fogo e a água, lidar com os corpos mutilados e decompostos. O resgate durou 3 dias e 3 noites. Dos cerca de 300 passageiros do trem, apenas 58 foram resgatados com vida. Os outros 242 morreram no acidente ou nos dias seguintes por causa dos ferimentos ou das infecções. Entre os mortos, havia homens, mulheres e crianças, ricos e pobres, brasileiros e estrangeiros. Os corpos foram levados para Rio Claro, onde foram identificados pelos familiares ou amigos. Alguns foram enterrados no cemitério local, outros foram levados para as suas cidades de origem. Mas 12 corpos não foram reclamados por ninguém. Eles eram desconhecidos, ou não tinham parentes ou conhecidos na região. Esses 12 corpos foram trazidos para São Paulo, onde foram enterrados no Cemitério da Consolação. Eles receberam túmulos simples e modestos, pagos pela companhia ferroviária. Eles receberam placas de mármore com os seus nomes e as datas de nascimento e morte, quando esses dados eram conhecidos. Eles foram esquecidos pelo mundo, mas não pelo destino, pois esses 12 túmulos se tornaram o cenário de uma lenda urbana que assombra o cemitério até hoje. Uma lenda que diz que esses túmulos choram pedindo água, especialmente nas noites de lua cheia. Uma lenda que diz que esses túmulos são amaldiçoados e que quem se aproximar deles pode ouvir os gemidos e os sussurros dos mortos. A lenda surgiu logo após o enterro dos 12 corpos, quando alguns funcionários e visitantes do cemitério notaram algo estranho nos túmulos.
Eles viram que as placas de mármore estavam sempre molhadas, como se alguém tivesse jogado água sobre elas. Eles também viram que as cruzes de ferro estavam sempre enferrujadas, como se alguém tivesse chorado sobre elas. Eles acharam que era algum fenômeno natural, causado pela chuva ou pelo orvalho. Mas eles perceberam que isso acontecia mesmo em dias secos e ensolarados. Eles também perceberam que isso acontecia apenas com os 12 túmulos e não com os outros. Eles ficaram intrigados e assustados com isso. Eles resolveram investigar o mistério. Eles foram até os túmulos e examinaram as placas e as cruzes. Eles viram que a água que molhava as placas não era limpa, mas sim salgada, como se fosse lágrima. Eles viram que a ferrugem que cobria as cruzes não era vermelha, mas sim marrom, como se fosse sangue. Eles ficaram horrorizados com isso. Eles pensaram que aquilo era um sinal dos mortos, que estavam sofrendo no além-túmulo. Eles pensaram que os mortos estavam pedindo água porque tinham morrido de sede nos vagões. Eles pensaram que os mortos estavam pedindo socorro porque tinham morrido sem ter recebido ajuda. Eles resolveram atender ao pedido dos mortos. Eles levaram água e flores para os túmulos. Eles rezaram e acenderam velas para os túmulos. Eles pediram perdão e paz para os túmulos. Mas isso não adiantou nada. Os túmulos continuaram a chorar pedindo água, sem parar. Os túmulos continuaram a sangrar pedindo socorro, sem cessar. E isso não foi tudo. Os funcionários e visitantes do cemitério começaram a ouvir coisas nos túmulos. Eles ouviram gemidos e sussurros vindos dos túmulos. Eles ouviram vozes e gritos saindo dos túmulos. Eles ouviram coisas como: água, água, por favor, me dê um pouco de água. Socorro, socorro, por favor, me tire daqui. Fogo, fogo, por favor, apague esse fogo. Dor, dor, por favor, acabe com essa dor. Morte, morte, por favor, me deixe morrer. Eles ficaram apavorados com isso. Eles pensaram que aquilo era uma manifestação dos mortos, que estavam revivendo o acidente no além-túmulo. Eles pensaram que os mortos estavam sofrendo as mesmas dores e angústias que sentiram na hora da morte. Eles resolveram fugir dos túmulos. Eles correram e gritaram pelos túmulos. Eles contaram e espalharam pelos túmulos. E assim nasceu a lenda das 12 tumbas, que choram pedindo água no cemitério de São Paulo. Uma lenda que se espalhou pela cidade e pelo país. Uma lenda que atraiu muitas pessoas curiosas e corajosas para o cemitério. Uma lenda que desafiou muitas pessoas a se aproximarem dos túmulos e a ouvirem os pedidos dos mortos. Mas cuidado, essa lenda pode ser perigosa, pois dizem que os mortos não querem apenas água e socorro, mas também vingança e companhia. Eles podem te agarrar e te puxar para dentro dos túmulos, onde eles te farão sofrer o mesmo destino que eles. Eles podem te transformar em um deles, em um morto-vivo que chora pedindo água no cemitério de São Paulo.